vida me surpreenda. Essa frase faz parte de todas as outras frases que são compostas a Ho'oponopono. Quem não conhece o Ho'oponopono é uma prática antiga dos havaianos que foi muito bem reconhecida mundialmente quando o norte-americano lançou o seu primeiro livro, Limite Zero. Quando isso aconteceu, o Ho'oponopono se expandiu de uma certa forma, inclusive terapeutas americanos utilizaram, o Dr. Lin, ele utilizou numa ala hospitalar repleta de pacientes bandidos, criminosos, perigosos, com doenças mentais, e teve 100% da eficácia através dessa técnica. O Ho'oponopono é muito conhecido pela repetição de palavras-chave, palavras consideradas pela consciência, pela neurociência, palavras que podem sim ressignificar todo o seu conceito consciente. Uma dessas coisas são aquelas memórias da nossa infância. E a Ho'oponopono é conhecido por suas palavras altamente sugestivas, capazes de fazer alterações químicas dentro do nosso cérebro. Uma dessas condições é acreditar naquilo que um dia foi real dentro da nossa inconsciência. Um exemplo disso, quando chegamos a esse mundo, chegamos sem um manual de instrução. Quando criança, nossos pais, querendo nos ensinar, nos diziam palavras mágicas para fazer. Um exemplo: por favor, dá licença, me desculpa, eu te amo. Quantas vezes na escola as crianças, nós, brigávamos, e as crianças, quando brigavam na escola, o professor vinha para fazer ali uma reconciliação e o professor dizia: qual é a palavrinha mágica? Pede desculpinha, Quando pedia as desculpas, as crianças aceitavam-se as desculpas, voltavam a jogar, voltavam a brincar, como se nada tivesse acontecido. A magia estava instalada, então era uma sugestão de uma palavra que se tornava mágica pela ação das quais a gente presenciava. Mesma coisa, a gente pedia por favor e o favor acontecia, porque a palavra tinha a sintonia indicativa da magia. Quando chegamos na fase adulta, nós ressignificamos essas palavras pelo simples fato de criar elas como educação. Um exemplo: quando recebemos alguma coisa, automaticamente dizemos obrigado. Quando temos que fazer alguma coisa, pedimos licença. E isso se tornou mais educativo, faz parte da educação de uma pessoa agradecer, pedir, do que realmente a magia. Então, quando perdemos a magia, perdemos bastante coisa. Uma das coisas que perdemos nessa magia é entender, quando criança, nossos pais nos ensinaram que o dinheiro é sujo. E essa condição de o dinheiro ser sujo faz com que na fase adulta você tenha dificuldade financeira. Uma das coisas é abençoar o dinheiro. Você precisa sim agradecer, abençoar o dinheiro, O dinheiro, eu falo sempre no consultório para os pacientes que... Deixa eu abaixar aqui. Eu falo sempre no consultório para os pacientes que o dinheiro... O pessoal fala que o dinheiro é do diabo. Eu sempre falo assim: você quer conhecer o diabo? Fica sem o dinheiro, porque aí você vai ver o diabo bem de perto. Então, entendendo por esse aspecto, você vai sim começar um processo de autoafirmação através de todo esse estudo que vem fazendo grande diferença na vida das pessoas. Uma dessas coisas é quando você começa a aceitar, começa a amar, começa a se perdoar. As pessoas conhecem você por aquilo que você mostra para as pessoas. Elas não sabem de fato o que você faz nos seus momentos, que ninguém está vendo. Ninguém sabe o que você faz nos seus pensamentos. E nessa técnica de Ho'oponopono, ela ensina que a fonte de pensamentos contaminados são de situações traumáticas, situações dolorosas que passou no passado. Então, eles chegaram a esse conteúdo que os pensamentos negativos é de uma fonte contaminada por experiências dolorosas do passado, por traumas, por aquilo que você já vivenciou. As pessoas, como eu estava te falando, as pessoas te conhecem por aquilo que você apresenta para elas. E o que você não apresenta? As coisas que você faz escondidos, as coisas que você pensa escondido, que você não teria coragem que as pessoas estivessem
sequer imaginando os seus pensamentos. Então, uma das coisas fundamentais da Ho'oponopono é quando você diz: eu sinto muito, me perdoa, porque você está sendo capaz de olhar para tudo que você fez e começar a se perdoar. Quando isso acontece, a cura espiritual, como você quiser. E aí você consegue então fazer essa magia funcionar novamente. Quando você consegue se perdoar, quando você consegue se amar, quando você consegue se agradecer, ser grato pelo que você faz, pelo que você pensa, pelo que você diz. Então, sem agora ter pessoas para te julgar, você faz então a aceitação. Essa é uma fonte de sujeira mental. Pensamentos, contaminados por esta fonte traumática, elas devem ser sim trabalhadas e resolvidas. Uma das coisas que a gente trabalha dentro da terapia é que você consiga olhar para o seu medo e dizer: obrigado, medo. Medo abençoado. Ansiedade, obrigado, ansiedade. Ansiedade abençoada. Mas por que abençoar a ansiedade? Por que abençoar o medo? Eu falo porque você precisa, se o medo ou a ansiedade está vindo à tona, é sinal que ele está fermentando dentro de você. Tem muito mais do que você imagina. Se você começa a abençoar, você começa então a aceitar, o processo começa a se corrigir. Começando a corrigir, você vai ver que eles se tornam aliado, e nada melhor ter como aliado uma coisa que possa sim te ajudar. Um exemplo, o medo como aliado, Você pularia da sua janela se você não tivesse medo, Então o medo vem para que você não pule uma janela, não atravesse uma rua sem olhar para as distâncias. Então o medo é abençoado. A ansiedade abençoada é quando você fica ansioso, aumentando as suas potências de noradrenalina, faz com que o seu corpo, seus neurotransmissores se alterem a ponto de dar muito mais impulso para tomadas de decisões, para resolver alguma coisa. Estou ansioso para pintar esta casa. Enquanto não termino, eu não paro de fazer o meu trabalho. Estou ansioso para comprar o meu carro, comprar a minha casa. Tudo isso vai fazendo com que você entenda as palavras mágicas que usávamos quando criança e ressonam dentro das nossas emoções. Espero que isso tenha te ajudado. Alright? Fica comigo, canal Mente Terapia. Estamos aqui para fazer disso o melhor lugar educativo para você ficar.